Saudações de paz, queridos irmãos, meus amigos por todo o Brasil. Deus abençoe você ricamente. Nós estamos falando para a TV CPAD, Aconselhamento Pastoral. Sou o pastor Israel Ferreira, da cidade de Ilhéus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar a sua atenção hoje. Nós estamos falando sobre nossos desafios durante essa pandemia. Não é pós-pandemia ainda, já falei em pós-pandemia, mas agora piorou, acirrou os casos, aumentaram, e nós estamos realmente na pandemia, na onda, segunda, terceira onda. Mas é lamentável tudo que está acontecendo, é muito triste tudo que está acontecendo. Eu quero chamar a atenção de desafios que nós estamos enfrentando. O primeiro que quero chamar a sua atenção hoje é como cresceu o abuso de incapazes, o abuso de crianças, de adolescentes, cresceu de uma forma assustadora. Quando começou logo a pandemia, os pais ficaram em casa, os parentes ficaram em casa, os vizinhos ficaram em casa, e de imediato baixou o nível, porque ninguém ia para dar queixa. O instrumento importante das crianças é a escola. É na escola que o psicopedagogo, a professora da classe, percebe uma criança totalmente diferente, a criança com comportamento mudado. De repente, aquela professora percebe algo diferente, pode levar para a psicopedagoga, pode levar para o psicólogo, e vai se perceber que aquela criança foi abusada. Com a suspensão das aulas, isso dificultou muito. As crianças ficaram sendo abusadas muito mais, e os índices de relatórios dos órgãos de proteção à criança baixou o número muito. Só que mais recentemente, aí eu li em determinado site de pesquisa que aumentou do início do ano passado para o início deste ano 1.100% o abuso de menores, ou as queixas, as buscas de ajuda de mães em relação aos seus filhos, porque nós não podemos saber quanto aumentou, porque muitos pais não dão queixa, muitas crianças não falam com os pais, muitos pais não perceberam, mas entre aqueles pais que perceberam, chegou a 1.100. Nesta semana eu vi uma reportagem num dos jornais gerais do Brasil, numa televisão, que já se calculou em 1.500%, 15 vezes mais, em relação ao mês de março do ano passado, de queixas, de comunicação ao Conselho Tutelar, de comunicação às delegacias, 1.500% de crescimento do abuso de crianças. E o que é lamentável para nós líderes entendermos bem é que esse abuso de crianças acontece na maioria das vezes por pessoas próximas, por um vizinho, por um padrasto, por pai, por irmãos mais velhos, por pais, um padrasto, por um parente próximo, pessoas que têm ligação direta com aquela criança. Isto é muito lamentável, sabe que as crianças, e isso significa um trauma de um tamanho família, porque quando é um estranho, realmente não tem nenhuma afetividade, o trauma vai se estabelecer também, de outras formas, mas quando é um parente, a coisa fica muito mais complicada, a criança não tem coragem de dizer para a mãe, e se torna sigilo até 20 anos de idade, 15 anos de idade, quando a pessoa já está doente, com depressão, com, quem sabe, até dificuldade de relacionamento, como pode acontecer coisas mais sérias em relação de uma criança revoltada, um adolescente revoltado, chegando a coisas mais graves ainda. A criança ter depressão, a adolescente ter depressão, chegando na idade adulta pode ter um processo esquizofrênico. Tudo isso são coisas que podem acontecer com quem foi abusado na infância. É uma coisa seríssima. Eu, pessoalmente, como psicólogo, tenho tratado muitas pessoas. Eu pensava que o índice era muito menor, mas as pessoas que falam comigo, uma certa vez no encontro de adolescentes, eu falei com 10 adolescentes que eu atendi lá naquele encontro, em Salvador, e 6 daqueles adolescentes tiveram problemas sérios de abuso de pais ou parentes. Então isso não é qualquer coisa, é uma coisa muito séria,
que nós estamos vivendo. E quando alguém diz que alguém é um psicopata, quem sabe que não foi abusado na infância? Pode ter raízes genéticas no psicopata, mas ele pode ser construído a partir da violência que ele sofreu na infância, uma violência sexual, e aumentaram também as outras tipos de violência, violência psicológica, violência moral, violência física. Aumentou tudo isso, 1.500% aumentou a violência contra a criança dentro das famílias, porque, na verdade, as crianças não foram à escola neste período, não foram às escolas onde as crianças se sentem mais livres do ambiente hostil da família e onde pode revelar alguma coisa que está acontecendo, talvez não fale, mas revela nas notas, revela nos comportamentos, revela ficando mais violento ou se isolando, mudando de comportamento. Isto é muito interessante que a gente esteja atento e ligado nessas coisas, porque isso vai, e muitas pessoas que são crentes, servos de Deus. Essa semana tive um caso de uma pessoa crente, que era aparentemente servo de Deus, que estava abusando de uma criança que era filho da sua esposa. Então são coisas assim que chegam ao nosso gabinete sempre, à nossa sala de trabalho sempre, pessoas que estão sendo violentadas. E o desafio da igreja passa a ser muito maior agora. Nós percebemos que tem muitos servos de Deus, muitos crentes, que se dizem crentes, que estão participando, que estão sendo um instrumento do diabo para abusar de uma criança. Obviamente que, como pastor e como psicólogo que sou, eu não tolero, e nem pastor não deve tolerar, ou dizer, nós é um obreiro, vamos resolver aqui. Essas coisas não se resolvem assim. Senão todos nós nos tornaremos culpados quando uma criança é abusada, que eu protejo o abusador de qualquer forma. Eu posso me tornar responsável depois que a verdade chegar ao Conselho Tutelar, às autoridades judiciais e policiais. Eu, como pastor, poderia estar também sendo chamado para falar. E no caso de criança, não pode dizer que o segredo de confissão, não pode haver um segredo de confissão se alguém confessou que abusou de uma criança. Nós temos que ser transparentes neste assunto. E temos que mandar a família denunciar mesmo. Excluir o culpado, seja ele líder, seja novo convertido, seja quem for. Ele precisa ser excluído, passar pela disciplina. Claro que a gente precisa falar depois, eu vou fazer um áudio, um vídeo, para falar sobre isso. Sobre como cuidar dessas pessoas. A gente tem que cuidar também dessas pessoas. Não é da cobertura o pecado dele, ao crime dele, não. Cobertura não. Mas nós podemos também traçar um plano de tratar pessoas que são abusadores, estupradores, violentadores de suas esposas. É preciso ter um processo de cura dessas pessoas. Jesus tem misericórdia dessas pessoas também. Mas nada de dar cobertura legal para eles. Nós precisamos muito agir com segurança. Então, quais as providências que nós como líderes precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos começar a orientar os pais e as mães que precisam estar atentas para com quem seu filho está andando, onde ele passa o dia, em que casa ele vai, quem são as pessoas que falam com sua filhinha ou com seu filho, quem está conversando com seu filho, quem está lidando com seu filho, quem está lidando com a sua garota, com a sua filhinha querida de 2, 3, 5, 10 anos. Quem está? É preciso muito a gente estar atento por isso, orientar os crentes. Cuidado com as suas crianças. Não deixe sozinho em lugar nenhum, com ninguém, a não ser na escola dominical ou na escola secular. Fora disso, acompanhe onde está com sua criança, em que casa ela foi, quem são os amigos dela, quem são os pais dos amigos dela. E se tem alguém na sua família que pode estar perturbando a sua criança. Por outro lado, a gente precisa orientar a igreja, as irmãs, sobre os sinais. Toda mãe conhece muito seu filho. O filho é alegre, brinca, sorri, reclama, chora, tudo normal de uma criança. Mas você percebe de uma hora para outra que a criança mudou de comportamento. Ele fica em silêncio, ou ele chora o tempo todo, ou ele se mostra incomodado demais, ou ele para de comer, no meio da noite ele acorda tendo visões noturnas assustadoras, e isso vai piorando. Estas coisas são sinais que precisam ser observados numa criança.
Se a tua criança começa a ter sinais de mudança de comportamento contínuo e permanente, é hora de você verificar o corpo da sua criança, verificar alguma coisa, perguntar se alguém tocou nela, conversar com a sua criança com toda a sabedoria de mãe, todo cuidado de mãe. Se precisar levar uma psicóloga infantil, leva para fazer algum teste, pode ter algum teste que ajude a decifrar, né, os testes. Então é interessante demais que os pais sejam orientados a estarem atentos e ligados nas mudanças de comportamento das suas crianças. Isso nas palestras que precisamos fazer com mães e pais sobre abuso, porque os resultados do abuso são crianças que começam a desenvolver comportamentos opositivos, comportamentos de revolta, logo crianças, comportamento de isolamento, de não querer brincar com os coleguinhas, são comportamentos de alguém que está passando por algum problema sério, ou violência física ou sexual, algum tipo de abuso essas crianças estão passando. Pode ser em casa, pode ser os professores também, que são professores de escola dominical, professores seculares que são crentes, estejam observando seus alunos, se há uma mudança radical de comportamento do seu aluno, uma mudança de se isolar, ou ficar violento, ou perturbar a aula demais, quando ele não era assim, porque você faz a comparação do anterior e do agora. E nessa comparação você percebe que sua criança, ou você percebe que a criança tem algum arranhão, tem algum toque diferente. Tudo isso precisa ser observado, porque às vezes as crianças não falam nada, as crianças não dizem nada. Muitas vezes elas ficam quietas, caladas e estranhas de comportamento. E nós pastores, nós líderes, precisamos estar atentos para um fato muito grave, que é durante a pandemia aumentou muito o abuso a crianças, a menores, a meninos que estão protegidos por Deus, devem ser protegidos pela igreja, pelos pastores, protegidos pela lei, pelo ECA, não é? É preciso muito que a gente esteja ligado. E havendo alguma coisa, por onde encaminhar? Encaminha o conselho tutelar. Toda a cidade tem conselho tutelar. Vai mandar os pais para o conselho tutelar, e o conselho tutelar vai levar uma assistência social, vai levar um psicólogo, vai fazer exames, vai entender e vai descobrir o que está acontecendo. Não podemos dar cobertura a esse tipo de coisa, temos que ajudar, porque pode destruir uma vida toda. Um abuso pode destruir uma vida para o resto dela. Isso porque essa pessoa pode desenvolver sintomas gravíssimos, até chegar a ser um psicopata. Mas vamos desenvolver ansiedade, estresse, depressão, esquizofrenia. Todo o processo mental da criança fica conturbado desde a sua infância. É muito grave isso. Nós precisamos, como igreja, cuidar das nossas crianças, dos pais, das mães, orientando devidamente sobre a possibilidade de abuso no caminho da escola, na casa do vizinho, em qualquer lugar, até dentro da sua própria casa. Então, gente, essa é a minha palavra de hoje, mostrando algo da pandemia que está muito grave, que é o abuso de crianças. E nós precisamos cuidar disso muito agora. E que Deus abençoe, Deus nos oriente, Deus nos dê sabedoria, Deus nos dê graça para lidar com isso e estar divertindo os pais sobre essas possibilidades, sobre essas crises que já existem hoje. Está crescendo muito isso no meio das crianças, na sociedade moderna. Sociedade moderna, uma sociedade complexa, complicada, cheia de ações demoníacas. Muito interessante. E esteja atento também como se passa com o que a criança vê na internet, com o que a criança está vendo. Tem gente ensinando até o suicídio de criança. Tem projeto, tem propostas aí, programinhas ou vídeos, brincadeirinhas assassinas, brincadeiras assassinas, em que incentiva abuso, incentiva suicídio, incentiva morte. Eu preciso que os pais estejam muito orientados, muito bem orientados para as suas igrejas, pela palavra de Deus, pela leitura sobre os fatos, para informar sobre essas coisas e ter muito cuidado para proteger nossas crianças. Que nós, pastores, sejamos protetores, nossos conselheiros, professores, proteger as crianças de nossas igrejas, as crianças do Brasil. Um abraço, gente. Deus nos abençoe, nos dê muita sabedoria, muita graça nesta hora.
vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Revistas de Escola Dominical da CPAD do primeiro trimestre de 2021. Lições bíblicas de adultos com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. Estudaremos pontos da doutrina pentecostal que nos identificam como um movimento poderoso do Espírito Santo. Prepare-se para uma imersão sobre a atualidade dos dons espirituais, comentada pelo pastor Ezequias Soares, autor de diversos livros, graduado em letras, mestre em ciência da religião, professor de hebraico, grego e apologia cristã. Entenda mais sobre a pessoa e atuação do Espírito Santo, o compromisso com a palavra de Deus, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons, os frutos do Espírito, o poder para curar e muito mais. O mover do Espírito gera uma marca profunda em cada um de nós. Esta é nossa identidade. Este é o legado dos céus para todo cristão. Sejamos revestidos deste santo poder para anunciar o reino de Deus. Ligue agora, 0800 021 7373. A ligação é gratuita. Ou acesse nossa loja virtual, cpad.com.br. A venda em todas as lojas da CPAD e na livraria mais próxima de você. CPAD, a editora da Escola Dominical. Não temas, é hora de virar a página.